Imagine um mundo envolto em trevas, onde seus ancestrais estão se rompendo e forças demoníacas estão prestes a invadir nossa realidade. Apocalipse 9 pinta um quadro vívido da abertura do abismo, liberando entidades aterrorizantes sobre a humanidade. Mas aqui está a pergunta intrigante. Junho de 2025 poderia ser o momento em que essa profecia se concretizará. Os sinais estão por toda parte, e a hora de se preparar é agora. Continue conosco enquanto desvendamos a verdade por trás do abismo e da guerra espiritual que se aproxima no horizonte. E lembre-se, Jesus está com você em tudo isso. Que suas bênçãos o cerquem sempre. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar sua origem, ou nos contar sobre os milagres que Jesus realizou em sua vida nos comentários abaixo. No misterioso livro do Apocalipse, a quinta trombeta anuncia um evento que evoca fascínio e terror. Esta visão, encontrada em Apocalipse 9, 1-2, apresenta uma estrela caída dos céus, um ser celestial a quem é entregue uma chave para destrancar o abismo, a própria essência da escuridão e do enigma. À medida que a saga se desenrola, a abertura do abismo libera uma fumaça enegrecida e criaturas sinistras, fenômenos que transcendem a compreensão humana e simbolizam um momento crucial na guerra espiritual. Esta passagem oferece uma imagem vívida, semelhante a um drama celestial, onde a estrela, frequentemente interpretada como um emissário angelical, serve a um propósito divino. A menção da estrela alinha-se com a imagem bíblica, onde estrelas frequentemente simbolizam seres divinos ou angelicais. As implicações são impressionantes. Uma entidade poderosa é encarregada de destrancar um reino selado da criação. O termo abismo evoca uma sensação de vazio infinito e profundidade impenetrável. Biblicamente, é sinônimo de um lugar de confinamento para forças que se opõem à ordem divina. O selamento do abismo sugere a autoridade divina, contendo elementos suficientemente poderosos para perturbar o cosmos. Ao destrancar esse reino, é como se um decreto divino pusesse em ação um plano predito, ainda que velado por camadas de profundo mistério. Pode-se perguntar, por que o abismo foi selado em primeiro lugar, e por que ele foi destrancado, neste momento específico? O selamento pode ser percebido como um ato de preservação divina, protegendo a criação de forças caóticas até um tempo determinado. Ele sugere uma narrativa maior, onde cada evento é preciso, guiado por uma linha do tempo divina. Esse destrancar não é aleatório. É um momento calculado na história espiritual, com repercussões que se propagam pelas dimensões visíveis e invisíveis. Ao tentarmos entender essa abertura simbólica, é crucial explorar o que o abismo representa. Em termos bíblicos, o abismo é frequentemente retratado como morada de entidades espirituais rebeldes, separadas da santidade dos céus até seu julgamento final, como visto em Judas 1:6. A chave entregue à estrela ressalta a autoridade, legitimando o ato de abrir esses portões. É como se o mundo espiritual estivesse à beira de uma revelação memorável, um lembrete das batalhas travadas nas esferas celestes, agora prestes a se espalhar para o reino terrestre. A fumaça e a escuridão simbolizam confusão e uma sensação de desespero que envolve a terra. Essa escuridão significa uma oposição espiritual à luz divina, criando uma atmosfera de pavor. Emergindo dessa fumaça, criaturas diferentes de tudo o que se conheceu até então, personificando o medo e a punição, não destinados à destruição, mas como instrumentos da justiça divina. Sua aparência, envolta em fumaça e sombra, alinha-se com os temas bíblicos de julgamento e purificação. As criaturas desencadearam debates e reflexões teológicas instigantes. Sua natureza é literal e simbólica, manifestações da retribuição divina, executando um plano predeterminado. Este cenário apresenta um momento decisivo, uma orquestração celestial projetada para despertar e preparar a humanidade para o acerto de contas final. Serve como um lembrete solene dos riscos envolvidos na guerra espiritual e da gravidade de se afastar dos princípios divinos. Esta visão espetacular questiona a percepção humana das realidades espirituais. Desafia os crentes a reconhecer a guerra espiritual em curso e a existência de dimensões além da experiência humana. As imagens exigem maior consciência espiritual e preparação,
contemplação da jornada espiritual e a importância de ancorar a fé em verdades divinas superiores. A abertura do abismo não é meramente um símbolo apocalíptico ou um evento de profecia antiga. É um paradigma temporal que representa momentos em que as fronteiras entre o julgamento divino e a existência terrena se cruzam. Ela incita os crentes modernos a refletirem: qual o nosso papel nesta tapeçaria espiritual? Ao abrir o abismo, nos encontramos mais conectados às lutas espirituais que se desenrolam atemporalmente além da nossa visão? À medida que a narrativa prossegue, ela nos incita a uma reflexão profunda e a uma busca sincera pela revelação divina em nossas próprias vidas. Na exploração subsequente, aprofundamo-nos no que realmente se encontra dentro do abismo. As criaturas extraordinárias, interpretadas de diversas maneiras, servem como símbolos tangíveis de rebelião espiritual e suas consequências. Compreender suas origens e propósitos amplia um chamado urgente à vigilância e ao fortalecimento espiritual, lançando luz sobre as provações iminentes e a resiliência espiritual necessária para enfrentá-las com confiança. No roteiro arcano do Apocalipse, o toque da quinta trombeta inaugura uma paisagem sonora que ecoa com mística e terror incomparáveis. No entanto, mergulhar no próprio coração dessa reverberação é perscrutar o abismo, onde criaturas além da imaginação estão presas, aguardando a libertação. O que reside neste abismo não é uma mera coleção de horrores. É um epítome da ira divina e uma manifestação do caos versado em estrutura. O sexto capítulo de Judas e o trecho petrificante de 2 Pedro 2:4 nos induzem a considerar que este é um confinamento para os anjos, presos até o dia em que o cosmos tremerá com sua libertação. Aqui, as criaturas que emergem do abismo, descritas com vívido simbolismo no Apocalipse, possuem imagens que transcendem os pesadelos corpóreos que evocamos dos recessos sombrios da mente. Esses gafanhotos demoníacos, embora identificados por seu enxame semelhante ao de insetos, dizem possuir rostos que lembram humanos e dentes semelhantes aos de leões. Tal imagem supera os terrores combinados dos terrestres, pois sua gênese e construção são de origem celestial, embora decaída. Sua presença agourenta serve a um único propósito: reinar a agonia sobre a humanidade por um período atormentador de 5 meses, uma duração escolhida não por capricho, mas ditada, talvez, por um decreto cósmico maior. Interpretar essas entidades como literais ou simbólicas é uma encruzilhada desgastada do debate teológico. Defensores de um ponto de vista literal propõem que essas são criaturas físicas que desencadearão terrores que a humanidade nunca enfrentou. Em seu voo alado, um grito de anúncio se transforma em gritos de tormento pelas almas infelizes capturadas ao seu alcance. Uma paisagem sonora de tristeza ecoando pelas terras até que seu pavor seja esculpido em pedra e na memória. No plano simbólico, teólogos sugerem que essas são representações de ideologias, medos e corrupções que se apoderam não apenas do corpo, mas também do espírito. Dentes de leão tornam-se as ideologias devoradoras do poder, pressionando a fragilidade da humanidade para gravar despotismo e desespero. Rostos humanos transmitem a distorção da imagem divina, a corrupção da semelhança glorificada que deveríamos reter. Essas criaturas, no entanto, são únicas em sua constituição, nem totalmente angelicais nem inteiramente terrenas. Elas combinam características de ambos os reinos para significar uma ruptura da ordem divina, desencadeando calamidades em sua procissão. Sejam espectros tangíveis ou etéreos, a influência dessas entidades é irrefutável. Eles representam a governança, não apenas do terror, mas também da poderosa tarefa de executar a vingança divina contra aqueles que abrigaram a rebelião contra os mandamentos celestiais. Os textos de Judas e Pedro falam do prelúdio desses eventos. A prisão dos anjos sugere uma restrição judicial, uma contenção daquilo que ainda não deve se manifestar plenamente devido à peregrinação descontrolada da era atual. À medida que a narrativa bíblica se desenrola, a identidade e a tarefa dessas criaturas semelhantes a gafanhotos, executar um tormento orquestrado, as posicionam como executoras do julgamento divino, em vez de forças indiscriminadas do caos. Elas possuem poder. Distintamente, é a autoridade divina que percorre nossa linha do tempo com seu terrível mandato. Esse poder,
no entanto, não emerge do vazio, mas do decreto divino, proporcionando vislumbres dos mecanismos agourentos da providência e da justiça. Assim, as calamidades que surgem com a libertação do abismo carregam um peso imperativo e oneroso no discurso teológico. A luz é lançada através das lentes prismáticas da profecia, distendendo o enigmático com uma clareza apenas fracionada, alcançando não a revelação completa, mas uma promessa de compreensão fragmentada entre os crentes. Ainda assim, no esplendor do panorama apocalíptico do Apocalipse, essas criaturas são emblemáticas do caos planejado, dentro do qual ecoa um aviso. Esteja ciente de que o que é profetizado carrega consigo os roteiros esqueléticos do que deve acontecer. Essas entidades contidas, reflexos de uma ambição serpentina desenfreada, inspiram medo e trepidação por seu papel nas provações vindouras. Sua presença destaca uma peça cósmica, entrelaçada em fios tecidos por mãos divinas, onde o drama involuntário da humanidade se desenrola. O medo é a corrente palpável em cada folha da escritura sagrada do Apocalipse, decididamente antiga e intensamente presente, incitando os observadores na muralha a permanecerem vigilantes, com os olhos intensamente fixos nos céus interpretativos murmurantemente sombreados por presságios. Alinhamentos de forças espirituais mudam, e a sobreposição iminente do abismo em nosso plano tangível sinaliza movimentos em reinos celestiais que afetam intimamente os destinos terrestres. As entidades poderosas, atadas, porém potentes, tecem do abismo escuro uma alegoria e uma promessa, para sequestrar e corroer até que as próprias proclamações de fé se mostrem bastiões inabaláveis ou edifícios enganosos. Quando as cortinas da mortalha forem finalmente rasgadas e o abismo gritar, desafio à terra, uma sincronia de medo crescerá nos corações de muitos, lançando longas sombras sobre mentes cansadas e abatidas. Temer é reconhecer o poder. Ao temer o que emerge, o mundo admite subliminarmente a autoridade e a era de espera definitiva da iluminação profetizada em meio às brasas da revelação. Aqui reside não apenas terror ou admiração, mas um empurrãozinho para contemplar a própria posição, pois a gravura das Escrituras revela mais do que uma mera narrativa histórica. Elas revelam destinos que se entrelaçam com os antigos e os novos, acendendo o espírito de discernimento para aqueles que desejam perceber além do véu. Na tradição do livro do Apocalipse, poucos tópicos evocam tanta intriga quanto a abertura do abismo, um momento em que as restrições espirituais são removidas, liberando forças que permaneceram adormecidas por eras. À medida que nos aprofundamos neste labirinto profético, uma data se torna particularmente importante: junho de 2025. Será que é quando o abismo finalmente se abre, libertando entidades além dos nossos pesadelos mais sombrios? Para entender por que junho de 2025 pode ser um ponto de virada, precisamos examinar a seca do rio Eufrates, um sinal profético que há muito tempo é interpretado como um prenúncio do fim dos tempos. Apocalipse 16:12 prediz um futuro em que este poderoso rio secará, permitindo que os reis do Oriente se preparem para a batalha, um caminho simbólico para conflitos físicos e espirituais. Nos últimos anos, mudanças ambientais e demandas de infraestrutura reduziram drasticamente o fluxo do Eufrates, aproximando-se de um cumprimento tangível desta profecia. Este esgotamento não apenas abre as portas para exércitos terrestres, mas também libera legiões espirituais aprisionadas sob suas águas, sugerindo uma convergência de linhas do tempo e destinos que pode finalmente se concretizar em junho de 2025. No entanto, os sinais não se limitam ao mundo natural. Há um aumento alarmante na rebelião espiritual global. Uma rebelião que se manifesta por meio da apostasia generalizada e do desmantelamento das bússolas morais. Em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala de um mistério de iniquidade que cresce até que o limitador seja removido, permitindo que o caos se instale. Muitos interpretam esse limitador como uma força espiritual que impede a manifestação do mal supremo. À medida que nos aproximamos de junho de 2025, testemunhamos uma erosão das restrições espirituais outrora mantidas pela sociedade. Mudanças culturais, avanços tecnológicos e batalhas ideológicas contribuem para esse fenômeno, alinhando-se ameaçadoramente com as previsões bíblicas. Simultaneamente,
Conflitos globais intensificam, pintados sobre uma tela de engano e corrupção. A Bíblia alerta que tal turbulência surgirá, alimentada por líderes descritos como lobos em pele de cordeiro. Verdades ocultas e massas enganadas preparam o cenário para uma narrativa propícia à exploração por forças ávidas por manifestar o caos. É esse mesmo ambiente de instabilidade e desinformação que torna junho de 2025 suspeitosamente significativo. Não apenas cumpre vários sussurros proféticos, mas também cria um terreno fértil para o surgimento de ameaças sem precedentes. O que fascina e preocupa muitos é a referência cada vez mais comum a portais pelas elites globais, conceitos antes relegados ao mito, agora discutidos nas esferas da física quântica e em instalações de pesquisa de alto nível. Tais diálogos podem, de fato, ocultar realidades espirituais, alinhando-se com descrições de portais ou limiares em vários relatos das Escrituras. Seriam esses portais aberturas potenciais para reinos que é melhor deixar inexplorados? Com as elites explorando dimensões do desconhecido, elas enfraqueceriam inadvertidamente as barreiras espirituais que protegem o mundo físico, coincidentemente ou deliberadamente, preparando o cenário para os eventos de junho de 2025. Acrescente a isso o aparente enfraquecimento das restrições espirituais, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2, e a teoria começa a se cristalizar ainda mais. As Escrituras apontam para uma apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Quando as barreiras espirituais e morais se desfazem, elas não o fazem no vácuo. Elas atraem forças catastróficas ávidas por preencher o vazio. Junho de 2025, portanto, não é apenas mais uma data no calendário, mas um nexo de profecias alinhadas com ações mortais, como se todas fossem atores involuntários em um roteiro muito mais antigo que a própria humanidade. Esses elementos se fundem em uma intrincada tapeçaria, revelando um potencial prenúncio de convulsão, escuridão ou renovação, cuja natureza ainda está por ser descoberta. À medida que navegamos por essas águas desconcertantes, é impossível não se sentir à beira da revelação. Junho de 2025 pode, de fato, ser marcado pela quebra de selos, pelo desmoronamento de muros espirituais e pela revelação de verdades há muito obscurecidas. Compreender esses sinais é crucial, não apenas para a curiosidade acadêmica ou teológica, mas também para nossa própria preparação como habitantes dessa cronologia divina em constante desenvolvimento. Em nossa jornada pelo enigma do Apocalipse, esta data surge como um ponto de referência crucial, projetando longas sombras para trás e para frente através do tempo. A antecipação da abertura do abismo, uma era profundamente retratada no livro do Apocalipse, traz consigo um aviso arrepiante de convulsão espiritual e da necessidade de preparação. Ele convoca os crentes a se armarem espiritualmente, uma preparação não apenas para um tempo de tribulação, mas um teste da firmeza da fé. Essa urgência é semelhante a um chamado divino, semelhante à voz de um alarme cósmico, lembrando-nos da natureza transitória de nossa existência terrena e dos desafios eternos que nos aguardam no reino espiritual. O ponto central dessa preparação é a garantia da vida com o selo de Cristo. O Apocalipse descreve esse selo não como uma marca física, mas como uma profunda distinção espiritual, separando aqueles que pertencem ao reino de Deus. O selo representa a entrega e a lealdade do crente a Deus, marcando-o como protegido em meio às provações que se avizinham. É um chamado para reafirmar a fé, buscando uma intimidade mais profunda com Deus, onde cada aspecto da vida, desde pensamentos e ações até palavras e desejos, se alinha com o propósito divino. A oração é a pedra angular dessa preparação, não como um mero ritual, mas como um encontro dinâmico e transformador com o divino. É por meio da oração que os crentes constroem resiliência, obtendo força e orientação. Em um mundo à beira do caos espiritual, a oração se torna a âncora, oferecendo clareza em meio à confusão. Voltando-nos para as Escrituras, encontramos inúmeras exortações que incentivam os crentes a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17, destacando o papel essencial da oração na condução da guerra espiritual. O arrependimento também é indispensável, um chamado ecoado em todas as Escrituras.
É um retorno sincero a Deus, reconhecendo onde nos desviamos em pensamento, palavra ou ação, e buscando fervorosamente o seu perdão. Esse processo purifica o coração, expulsando as impurezas espirituais, e nos alinha cada vez mais com o caráter de Cristo. A Bíblia assegura repetidamente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9, reforçando a necessidade de autoexame e humildade contínuos. Os crentes também são chamados a serem cautelosos com os sistemas mundanos que comprometem a espiritualidade. Este mundo, frequentemente enredado no pecado, oferece inúmeras armadilhas para os incautos, valores e crenças que contradizem as verdades bíblicas, ideologias que seduzem para longe da luz de Deus. Os cristãos são exortados a não se conformarem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Uma diretriz que desafia os crentes a manterem a vigilância espiritual, discernindo a verdade do engano. Essa vigilância se estende a uma miríade de aspectos da vida: o que entretém os olhos, as companhias mantidas e as intenções nutridas. Fala de escolhas conscientes, de rejeitar falsidades e de se apegar ao que é puro, nobre e digno. É formar estratégias de campo de batalha, não muito diferentes das virgens prudentes da parábola de Jesus, munidas de óleo, preparadas para encontrar o noivo a qualquer momento. É crucial permanecer desperto, espiritualmente falando, evitando a letargia e a complacência. O chamado à ação é imediato. Não há espaço para procrastinação quando a profecia se desenrola diante de nossos olhos. O relógio profético tic-taqueia incansavelmente, exortando os crentes a olharem para os sinais com corações perspicazes e a estarem prontos. O como da prontidão é multifacetado e profundamente enraizado na prática espiritual. Imergir-se nas Escrituras, vivendo seus ensinamentos com integridade e urgência. Como os filhos de Issacar, que entendiam seus tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. 1 Crônicas 12:32. Os crentes de hoje são chamados a compreender os tempos, profundamente familiarizados com as Escrituras, prontos e alertas, com suas lâmpadas brilhando intensamente. Essa preparação não é meramente pessoal. Ela se estende à comunidade. Encorajar uns aos outros, elevar os fracos de coração e permanecer como faróis de esperança e verdade em meio à escuridão que nos invade é fundamental. Como vivemos à beira da revelação divina? Estar preparado não se trata apenas de autopreservação, mas de ajudar os outros a navegar nestes tempos tumultuados. Envolve compartilhar o Evangelho, orar uns pelos outros e permanecer unidos na fé. Sempre atentos àquele que permanece nossa constante. Jesus Cristo, a âncora de nossa alma em meio às tempestades da vida. Ao compreender que a abertura do abismo pode significar uma era de profundas provações, ela também anuncia o triunfo final do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. A profecia que se desenrola revela o plano redentor de Deus em sua totalidade. É preciso se preparar com a consciência de que a entrada pelo abismo marca a aceleração de uma história tão antiga quanto o tempo. Uma história que, para aqueles marcados com o selo de Cristo, culmina em glória eterna além das limitações da mortalidade.